Eleições 2022. A diferença entre Lula e o presidente Bolsonaro para as próximas eleições teve mais uma queda. Acompanhe com Michael Mendes. Olá, boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. Saiu mais uma pesquisa da corrida presidencial para as eleições em 2022. Vamos aos números. Em todos os cenários, de acordo com a pesquisa, o ex-presidente Lula do PT lidera todos esses cenários e vence todos os concorrentes. Num primeiro turno, Lula do PT tem 40% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro do PL com 35,2% das intenções de voto, Ciro Gomes do PDT com 7,4%, João Dória do PSDB 3,2%, André Janones do Avante 2,4%, Simone Tebet do MDB 0,7%, Luciano Bivar do União Brasil 0,2%, Felipe Dávila do Novo 0,1%, não sabe, não respondeu 3,5%. Nenhum, branco e nulo chega a 7,2%. A margem de erro, de acordo com a pesquisa, é de 2,2 pontos percentuais, tanto para mais como também para menos. Vamos ver o cenário do segundo turno, o confronto entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente Lula lidera esse cenário também no segundo turno. É o que aponta a pesquisa. Lula do PT chega a 46,4% das intenções de voto, seguido do presidente Bolsonaro do PL, que chegaria somente a 38,7%. No eventual segundo turno, Lula enfrentando Ciro Gomes, Lula também venceria Ciro Gomes do PDT. Lula chegaria a 44,7% das intenções de voto e Ciro Gomes do PDT 22,8% das intenções de voto. A pesquisa Paraná da corrida presidencial também fez um segundo turno do presidente Bolsonaro enfrentando o concorrente Ciro Gomes do PDT. Bolsonaro chegaria a 40,4% das intenções de voto e Ciro Gomes do PDT 39,3% das intenções de voto. De acordo com a pesquisa, um empate técnico. Bolsonaro levaria melhor na questão de desempate por critérios muito mínimos e acabaria vencendo as eleições no segundo turno nesse confronto com Ciro Gomes do PDT. 2020 eleitores foram ouvidos entre os dias 28 de abril e 3 de maio. Essa é a nova pesquisa da corrida presidencial divulgada hoje. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Está acontecendo é simplesmente um reconhecimento do que nós já sabíamos no mundo real, na Paulista, nos outros estados do Brasil, enfim, Bolsonaro já está na frente do Lula faz tempo. E não é à toa, como diz o nosso super comentarista Samidana, que as bolsas de apostas davam 6-1 para o Bolsonaro e agora já está 2. Portanto, aumentou muito a probabilidade de Bolsonaro ganhar a eleição. E Lula vem contribuindo diariamente para isso, porque todo dia é uma nova bobagem, mas que reflete efetivamente o que ele pensa, né? A favor do aborto, diminuição do padrão da classe média, uma série de declarações, agora essa dizendo que Zelensky queria a guerra, enfim, são várias declarações do Lula mostrando que realmente quem ele é, o que ele pretende. Como disse Geraldo Alckmin, o PT e Lula pretendem voltar à cena do crime, só não contavam com os brasileiros de bem que não concordam com essa visão. Costumava-se dizer que Bolsonaro era cabo eleitoral de Lula e Lula cabo eleitoral de Bolsonaro, uma forma de expressar essa polarização que existe aí nesse cenário eleitoral. Mas, ultimamente, Lula tem sido o melhor cabo eleitoral de Bolsonaro do que o contrário. Ele tem dado declarações radicais que revelam aí seu verdadeiro pensamento sobre diversos temas, fez críticas, por exemplo, à polícia, igualou-se a Bolsonaro nas críticas a Zelensky, lembrando que Bolsonaro fez críticas muito parecidas e tem aqui uma oportunidade de se diferenciar de Lula, porque o governo brasileiro ainda pode assumir uma posição realmente firme contra essa invasão da Ucrânia pela Rússia, mas Lula, quando colocou ali Geraldo Alckmin como seu vice na chapa, esperava-se, acreditava-se que ele tentaria amenizar essa imagem de radical. Mas as falas dele têm demonstrado que não é isso que ele está fazendo e isso está auxiliando o Bolsonaro. Além disso, houve a saída de Sérgio Moro da corrida, o que também favoreceu o Bolsonaro. Sérgio Moro, que ao trocar o Podemos pela União Brasil, praticamente enterrou a sua pré-candidatura. Eu estava lembrando justamente disso, o quanto a saída
do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro da corrida eleitoral, dessa pré-campanha, já representou aumento de votos, pelo menos pelo que registram os institutos de pesquisa, para pré-campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, porque é claro que no momento em que Sérgio Moro é tirado do cenário eleitoral pela própria terceira via, né, que vai deixando ele de lado, vai subindo o interesse de votar no presidente Bolsonaro. Então, isso a gente ainda vai ver essa movimentação mais para frente, enquanto a terceira via patinar, e eu tenho para mim que mesmo depois que definam o nome, porque a gente vê nessa pesquisa da Paraná Pesquisas mesmo, o potencial em função da rejeição a cada um deles. E João Dória, por exemplo, tem mais rejeição do que Bolsonaro, pelo menos aqui no que mostrou essa pesquisa. Os outros todos de terceira via também têm bastante rejeição, embora menor do que as de Bolsonaro, Ciro e Lula, que estão ali no topo da lista junto com Dória. Então a gente vê que tem muita coisa para se definir aí ao longo dos meses que estão pela frente, mas o que mais me faz lembrar cada vez que eu vejo uma pesquisa é o cenário de 2018, quando às vésperas da eleição Jair Bolsonaro não venceria para ninguém, qualquer adversário venceria Jair Bolsonaro, e não foi o que as urnas registraram.